Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho das reações orgânicas, tá? As reações relacionadas a todas essas estruturas orgânicas que a gente vem estudando e analisando aí com bastante cuidado, né? Vamos iniciar falando da substituição, tá? A substituição, essas reações, né, elas podem acontecer em laboratório, também pode acontecer, tem muitas reações que acontecem também na natureza, tá? As reações de substituição, elas acontecem da seguinte maneira. Primeiro, essas reações podem acontecer em compostos que não são orgânicos também, alguns tipos de reação desse tipo, mas a gente está falando especificamente de moléculas orgânicas, ok? Então a gente vai falar de uma reação que chama. Aqui a gente tem outros exemplos, mas a gente vai falar da halogenação e da nitração. Essa primeira aqui de cima é a halogenação. O que é a halogenação? É a substituição de halogênios. Quem são os halogênios? São aqueles, ou os haletos, né? Que são aqueles da tabela periódica que estão na família do cloro, né? do flúor. Né? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, todos eles são halogênios. Então esse processo acontece com esses elementos químicos. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Aqui a gente tem um composto orgânico, tá? Esse aqui é o etano, se vocês lembram da nomenclatura aqui, esse aqui é o etano, e aqui a gente tem o gás cloro, tá? Que é o Cl2. Ele só está separadinho aqui para a gente entender um pouquinho mais. Ó. Então a mistura do etano aqui com o gás cloro acontece uma substituição. Quem que vai substituir quem? Ó? Um gás cloro aqui, ó, um átomo do gás cloro, perdão, um gás cloro não, um átomo de cloro, né? Ele entra aqui na reação, aqui na cadeia orgânica aqui, no lugar de um hidrogênio, e esse hidrogênio que saiu aqui, ó, ele se liga com esse outro gás cloro aqui, ó, formando uma molécula de ácido clorídrico, ok? Então, retomando, ó, o gás cloro aqui, ele se quebra, né? Um átomo de cloro entra aqui na estrutura e forma essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é o cloroetano, ok? E não está o nome aqui, mas vamos falando aqui para a gente ir treinando, né? Então a gente tem aqui o cloroetano. E aí o hidrogênio que estava aqui saiu, se ligou com esse outro cloro que sobrava e formou o HCl, que é o ácido clorídrico, ok? Essa é chamada de substituição, né? Uma reação de substituição é chamada de halogenação. A gente tem a nitração também, que é o segundo exemplo que a gente usou. Tem outros, tá? A gente tem a sulfonação, que é com enxofre também, né? A gente poderia pegar outros exemplos aqui com outros halogênios, mas a gente vai usar dois exemplos para tentar deixar o mais claro possível e tentar ser rápido na explicação aqui, ok? Então aqui a gente tem a nitração. O que é a nitração? É uma reação que acontece com os nitratos agora, tá? Na verdade, a reação ela vai acontecer com ácido nítrico, tá? O nitrato, na verdade, o nitrogênio, na verdade, ele está na composição do ácido nítrico. Só para a gente lembrar, o ácido nítrico é o HNO3, tá? Nessa estrutura aqui, ó, vermelhinho aqui, ó, a gente tem o HNO3, só que ele está quebrado em duas partes, tá? É a quebra da molécula aqui, ó, HNO2 e mais um O aqui, ó, então HNO3, tá? A hora que acontece essa reação, aqui a gente tem o propano, tá? Ó, 3 carboninhos aqui e o propano. A hora que acontece essa reação com o ácido nítrico aqui, ó, tá? Com HNO3, acontece uma substituição do NO2 aqui, ó, entrando na reação no lugar do H, tá? Então aqui, ó, o NO2 aqui, ó, lá no lugar do H. Esse H sai daqui e mistura com o OH, formando a molécula da água. Então fica HO aqui, H2O, formando a molécula da água. Tá? Então uma reação que é chamada de nitração. Tá? Então repassando rapidinho, o nitrogênio, o nitrato aqui, o NO2, ele entra aqui nessa estrutura aqui, ó, no lugar do H, tá se ligando nesse carbono aqui, ok? Esse H sai, se liga com esse outro OH que sobrou e forma a molécula da água. Então a gente tem aqui, ó, o nitropropano formado e a molécula da água formada. Ok? Como eu falei, a gente tem outros exemplos de substituição, mas eles são a mesma linha. Tá? Vamos falar da adição. Também vamos utilizar dois exemplos aqui para tentar entender, mas também a gente tem alguns outros. Tá? Então a gente vai usar a halogenação também, eu trabalho com os halogênios aí, né, com os haletos, e a hidratação, que é a molécula da água. O que é a adição agora? Na substituição você substitui um elemento no outro. Na adição você vai inserir essa molécula na outra molécula aqui, ó. Então a gente tem uma molécula aqui, ó, do propeno, tá, ó. Primeiro carbono, segundo, terceiro aqui, ó, tá vendo? A gente tem uma estrutura de carbono com 3 aqui, ó, é o propeno.
Na reação de adição, você precisa ter uma ligação dupla aqui, ó, que ela vai ser quebrada, essa ligação dupla, para dar abertura aqui, ó, para entrar mais algum elemento químico ligado no carbono, tá? Que eles se ligam no carbono depois. Então acontece uma quebra da ligação dupla na adição, tá? Pode ver aqui que no produto resultante aqui não tem uma ligação dupla, tá? E aí um cloro entra ligado num carbono aqui, que é o espaço que sobraria, né, depois da quebra da ligação, e o outro cloro entraria no outro carbono aqui, ó. Só para lembrar aqui nesse processo da halogenação, né, são os haletos, cloro, flúor, bromo e iodo são que participam dessa reação, ok? E aí a gente tem aqui uma nova substância que é o 1,2 de cloropropano, tá? Um cloro aqui, 1,2 de cloropropano. Então a gente juntou agora 1 mais 1, né? Então aqui dois elementos formando um único só. Então a gente tem uma reação de adição, ok? Aqui a gente tinha o propeno, tá? Só para lembrar aí. Aqui a gente tem uma hidratação. O que é uma hidratação? É inserir uma molécula de água, né? Hidratar é inserir água, tá? Então a mesma coisa, a gente tem uma molécula de eteno aqui, ó, ok? Com uma ligação dupla. Essa ligação dupla vai ser quebrada, então vai dar uma abertura aqui para que caiba mais uma ligação aqui nesse carbono e mais uma ligação nesse carbono. É justamente aqui que entra o H entra em um carbono e o OH entra no outro carbono. Então tá aqui, ó, o H num lugar e o OH no outro aqui, ó, ok? Então a gente tinha o eteno, tá? Essa estrutura aqui é o eteno, misturando aqui com a molécula da água, acontece uma reação e forma o etanol, tá? Então aqui, ó, dois carbonos aqui com a molécula, com a função do álcool aqui, essa molécula toda aqui é do etanol, ok? Um outro exemplo que a gente tem aqui é uma hidrogenação, por exemplo, que é a adição de hidrogênio. O gás de hidrogênio poderia ser H com H aqui, entrando aqui na estrutura, a conta seria a mesma coisa. O que é importante lembrar é que a gente tem uma molécula orgânica, mais uma substância, estão reagindo de modo que eles se adicionem um ao outro para formar uma única estrutura. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da eliminação, tá? Aqui na eliminação a gente tem aqui o etano, tá? O que acontece na eliminação agora? É justamente o contrário da adição, tá? Você tem um único composto aqui e depois da reação química ele vai formar dois novos compostos, ó. Então o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho o etano, ok? Você vai liberar, né, o etano que ele libera dois átomos de hidrogênio formando gás de hidrogênio, tem que liberar sempre aos pares, porque o gás de hidrogênio aqui ele é formado pela molécula H2, ok? Então a gente tem aqui, ó, o etano liberando esse hidrogênio, só que quando ele libera esse hidrogênio, o carbono vai sentir a necessidade de se ligar mais uma vez, justamente para fazer as 4 ligações. Aí surge uma ligação dupla aqui, ó, para você conseguir que a estrutura fique estabilizada aqui, ó. Então a gente tem o etano, acontece a reação, forma um eteno, e o gás hidrogênio aqui na sequência, ok? Uma reação de eliminação, ou seja, uma substância orgânica se transformou na outra e liberou o gás hidrogênio aqui, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. A gente tem a liberação de água agora aqui, ó. Aqui a gente tem o etanol, justamente a reação contrária, né, da adição, né? Então a gente tem o etanol aqui, libera um H e um OH daqui, ó, formando a molécula de água. Tá? Se você liberou esses dois átomos aqui, esses dois carbonos vão sentir a necessidade de fazer mais uma ligação entre eles para ficar estável e vai acontecer o surgimento da dupla ligação aqui, formando a molécula do eteno, ok? Então a gente tem aqui, ó, também a mesma coisa, uma molécula orgânica liberou água e formou ou eliminou água, né, se preferir, de acordo com o nome da reação, e formou uma molécula de eteno aqui, ok? Nesses casos aqui também pode acontecer a liberação de hidrogênio, né, a desidratação, como a gente fala, a liberação de haletos, como a gente já deu o exemplo do outro, liberação de ácidos carboxílicos, e as reações químicas são assim que acontecem nos compostos orgânicos, ok? Então, resumindo, a gente tem aí das principais, a gente tem variações de todas essas aí, né? Mas a gente tem a substituição, a adição e a eliminação. Ok? Até mais.